Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática e no vídeo de hoje nós vamos novamente falar sobre resolução de equações do segundo grau incompleta, só que agora quando c é igual a zero. Nós já fizemos aí um vídeo no qual o b é igual a zero e aí nós teríamos equações da forma ax ao quadrado mais c. Agora, quando o termo independente, né, aquele número que fica ali sozinho, for zero, nós vamos ter equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Como, por exemplo, turma, x ao quadrado mais 14x igual a zero. Uma das raízes a gente já sabe que é zero, porque se você tiver zero aqui, zero ao quadrado, 14 vezes zero, zero. Então, iguala a zero. Dá para você resolver por soma e produto, com a fórmula, seja lá qual for o jeito que você vai resolver, vai dar os mesmos valores, beleza? Então, aqui nesse método, a gente vai colocar uma letra em evidência. O que é colocar em evidência? Eu vou lembrar que x ao quadrado é x vezes x e que o 14x também tem um x. É como se eu dividisse x ao quadrado por x, que sobraria um x aqui, até coloquei de verde, e 14x dividido por x, que sobraria 14. Por quê? É uma forma fatorada, né, uma multiplicação que eu escrevo que representa a equação de cima. Porque x vezes x é x ao quadrado, e x vezes 14 é 14x. Só reescrevi de uma forma diferente. Por quê? Reparem que se eu pegasse esse 14, esse x mais 14, e reescrevesse ele no segundo membro, né, pela operação inversa, seria a divisão, já que aqui é uma multiplicação. Então, se eu reescrevo ele ali, seria 0 sobre x mais 14. Independente do valor do x, aqui seria 0. Então, uma das raízes nós já encontramos que é igual a 0. A nossa missão na sequência seria pegar esse mesmo processo, x vezes x mais 14. E ao invés de passar, né, ao invés de escrever esse x mais 14 no segundo membro, nós vamos escrever o x. E ficaria dessa maneira, 0 dividido por x, que a gente sabe que é 0. Por isso que a gente otimiza o processo. Eu estou explicando para vocês aqui a origem, o porquê que nós podemos fazer isso. Depois vocês vão ver, vão observar que nós podemos fazer de uma maneira mais prática, ok? O 14 está adicionando, do outro segundo membro a gente escreve ele pela operação inversa, que é a subtração, e nós temos as duas raízes, a primeira 0, a segunda menos 14. Um outro exemplo, utilizando a mesma teoria, turma. Nós vamos colocar em evidência o x. Então, nós temos x, depois nós temos 4, porque se eu dividir 4x por x é 4, se eu dividir x ao quadrado por x é x. De novo, eu tenho x igual a zero, agora eu fiz direto, pulei essa etapa, porque todo número dividido por zero, né? Se você... Não, todo número que dividir zero, na verdade, melhor assim, porque dividido por zero não tem como. Todo número que dividir o zero é zero, turma. Zero dividido por qualquer valor é zero, ok? E aí nós vamos para a segunda etapa. X vezes x mais 4 igual a zero. Se eu passasse esse x, se eu reescrevesse esse x aqui pela operação inversa, que é a divisão, seria a mesma coisa. X mais 4 igual a zero, porque zero dividido por qualquer valor seria zero. O 4 que está adicionando, reescrevo do outro lado pela operação inversa, que é a subtração, ok? Uma raiz seria zero, a outra raiz menos 4. Agora, de uma maneira mais prática, eu tenho o coeficiente 1 na frente desse x, embora não esteja escrito, e eu sei que nos dois termos eu tenho x, então coloquei o x em evidência. X ao quadrado dividido por x, x, porque x vezes x é x ao quadrado. X dividido por x, qualquer valor dividido por ele mesmo, turma, é 1. Então, aqui fica menos 1. E, de novo, x é igual a zero, nós já igualamos aqui, e x vezes x menos 1, eu vou fazer a segunda parte. Primeiro eu fiz a parte que estava em vermelho, igualei a zero. Agora eu faço a parte que está em verde e igualo a zero também. Posso escrever letra de um lado, número do outro, lembrando que o menos 1 ele está subtraindo. Posso reescrever ele no segundo membro adicionando, e aí eu vou ter as duas raízes, a primeira 0 e a segunda 1, ok? Temos aqui também, turma, um outro exemplo, né? 7x ao quadrado mais 14x.
É a mesma coisa, porém não é comum vocês verem o coeficiente A com número, né? É muito comum sim aquela lista de exercícios e o coeficiente A sempre é 1, sempre é 1. Nesse caso é 7. Vamos resolver dois exemplos de duas formas diferentes para vocês entenderem que vai chegar ao mesmo resultado. Aqui eu vou colocar em evidência só o x. Embora eu poderia colocar o 7, eu vou colocar só o x. 7x ao quadrado dividido por x resulta em x, em 7x, ou melhor, porque 7x vezes x é 7x ao quadrado. E 14x dividido por x é igual a 14, porque 14 vezes x eu voltaria a ter. Então eu reescrevi essa equação por meio de uma fatoração de um produto, né, que é o resultado da multiplicação, e desses produtos eu tenho x e o 7x mais 14. Eu vou pegar o primeiro fator, x, e vou igualar a zero, pelo motivo que eu já expliquei nesse vídeo. Depois eu vou pegar essa segunda parte, 7x mais 14, e vou igualar a zero. São esses dois passos que nós fazemos quando nós nos deparamos com equações incompletas que o c é igual a zero. É uma maneira bem mais tranquila de resolver, beleza? Então eu tenho o 14 que adiciona, eu posso reescrever ele no segundo membro da equação pela operação inversa, que é a subtração, então fica menos 14. O 7 que multiplica, nós podemos reescrever ele pela operação inversa, que é a divisão. Então fica menos 14 dividido por 7, que é igual a menos 2. Primeira raiz, 0. Segunda raiz, menos 2. Ah, mas eu fiz o menos 2 primeiro, sem problema, desde que vocês encontrem essas mesmas duas raízes. Um outro exemplo para resolver essa mesma equação é o seguinte. Eu tenho 3x ao quadrado menos 2. Ao invés de colocar somente o x em evidência, eu posso colocar o 3x em evidência. Por quê, turma? Se eu retiro, né, se eu divido 3x ao quadrado por 3x, sobra x. E se eu divido 12, né, menos 12x por 3x, 12 dividido por 3, 4. X dividido por x é 1, então vai ficar só menos 4, beleza? Qual que é o jeito mais fácil? Turma, aquele que você encontrar maior facilidade, aquele que fizer mais sentido para você é o jeito mais fácil, desde que você não faça nenhuma regra que não, digamos assim, que tire, né, a relação de igualdade aí da equação, ok? Aí vamos igualar primeiro 3x a zero. O 3 que multiplica o x vai ser reescrito pela operação inversa, que é a divisão, e x é igual a zero, porque 0 dividido por 3 é 3. Depois sobra só o x menos 4 igual a zero. Eu igualei a segunda parte a zero. Então eu vou ter aqui a subtração, o menos 4 subtraindo. Posso reescrever ele no outro membro, no segundo membro, pela operação inversa, que é a adição. Fica uma raiz igual a zero, a outra raiz igual a 4 positivo, beleza? Isso significa que se eu colocar o 4 no lugar do x aqui, calcular, e no lugar desse x eu vou ter uma equação 0 igual a zero. São as raízes ou zeros da equações. Um último exemplo para a gente finalizar. É uma possibilidade, porque a gente costuma fazer só os exemplos, digamos assim, né, bonitinhos, que vocês gostam de falar. Mas esse exemplo eu tenho, que eu posso colocar em evidência o x, 5x ao quadrado dividido por x, 5x, ou eu posso 9x dividido por x, 9, eu igualo o primeiro fator, né, a zero, x igual a zero, sempre quando for esses dois, né, termos com x vai ser assim, igualo o segundo fator, que é o x mais 9 igual a zero, beleza? Desculpem os cachorros aí. Voltando aqui, x mais 9 igual a zero, eu tenho que o 9 que está adicionando, eu vou reescrever ele pela operação inversa, que é a subtração, e depois o 5 que multiplica o x, eu posso reescrever no segundo membro pela operação inversa, que é a divisão. Vai ficar um número decimal, né? Não é normal vocês se depararem com números desse jeito, é uma pena porque deveriam ser ofertados mais exercícios dessa forma para que vocês não fiquem acostumados a encontrar apenas números inteiros, beleza? X é igual a menos 9 dividido aqui, turma, por 5 vai ser 1, menos 1,8, ok? Então, 1 é 0, uma das raízes é 0, e a outra raiz é menos 1,8, ok? Um abraço, até a próxima e espero ter ajudado vocês.